Graças, paz, irmãos, passando aqui mais uma vez para fazer a gravação do nosso vídeo, que será exibido no próximo domingo às 15 horas no YouTube e às 16 horas no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. Queridos, o tema de hoje é a fé que vence a incredulidade. Veja, em 1 João 4:5 diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Vamos orar para Deus abençoar a nossa ministração. Deus, derrama sobre a minha vida agora o Espírito Santo de Deus, para que a tua unção flua em mim, Pai, de maneira tal que venha abençoar cada um daqueles que nos assiste, que nos ouve. Também, Senhor, eu te peço que tu concedas espírito de revelação e de sabedoria para aqueles que vão assistir a esse vídeo, que eles sejam abençoados, compreendam completamente a profundidade desse estudo, para que o Senhor possa alcançar os seus corações. Desde já, Pai, damos a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, e o fazemos em o nome de Jesus. A Bíblia diz que o que é nascido de Deus é que vence o mundo, tá? E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Queridos, a fé é um elemento importantíssimo na vida de um cristão, na vida daqueles que se aventuram a participar do reino do nosso Deus. Sem fé, você não chega a lugar nenhum. Eu costumo dizer que a fé é o combustível que nos move e que nos leva a lugares maravilhosos. E a Bíblia diz que só vence o mundo aquele que é nascido de Deus. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Jesus é o autor e consumador da fé, por isso a fé é algo tão importante. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, meus amados, desenvolver a fé, praticar a fé, não é apenas um slogan, um chavão, não. É algo essencial que fará toda a diferença na sua e na minha vida. Então, veja só, a Bíblia diz, a Bíblia tem um capítulo 13 de Hebreus que fala sobre os heróis da fé. Querido, vale a pena você dar uma lida nesse capítulo 11 de Hebreus, porque você vai ser impactado, você vai ser renovado, você vai ser encorajado a usar essa fé maravilhosa que Jesus deixou para nós. Ele disse, a minha fé, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele diz lá, pela graça sois salvos mediante a fé. Se você não utilizar da fé para ser salvo, você não vai chegar lá. Então, tudo do reino de Deus depende de fé. Veja, Hebreus 11, 1 a 3 diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Esse versículo ele é muito enigmático, ele é muito profundo, ele é muito complicado ao mesmo tempo, né? Porque, olha só, a definição de fé bíblica. A fé é a certeza daquilo que se espera. Tá, eu estou esperando por algo, mas nós não podemos confundir fé com presunção. Presunção é aquilo que você quer, mas fé é aquilo que Deus diz. A fé verdadeira é baseada no que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que virá tal coisa, virá. Mas não é porque você quer. Eu tenho fé para ganhar um carro 0 quilômetro. Essa fé não é fé, é presunção. Agora, se Deus disser para você, filho, eu vou te presentear com um carro 0 quilômetro, aí isso é fé. Você pode esperar que vai cumprir, mas simplesmente o fato de você querer sem respaldo da palavra, não é fé, é presunção. Então tem muita gente tropeçando na caminhada por causa desse problema. Eles querem muito uma determinada coisa, ora pedindo a Deus, e já vai dizendo por aí que Deus já liberou, Não, não é assim não. Primeiro, Deus só garante
o que ele promete. Está escrito lá em Josué 1,9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não tema nem te espantes, pois o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, se Deus lhe der uma palavra, se Deus lhe der uma promessa, meu filho, pode acreditar que mais cedo ou mais tarde vai cumprir. Nosso problema, irmãos, é que entre a palavra que Deus libera e a consecução dessa palavra, existe um tempo, um espaço de tempo aí para Deus preparar seu coração, para Deus tratar com você. Mas quando a coisa começa a demorar, aí entra o que? A incredulidade, para que você duvide da promessa e não receba o presente que Deus separou, que Deus preparou para você. Então a fé é uma coisa muito séria. Então a fé é a certeza daquilo que esperamos, desde que essa palavra tenha sido preferida por Deus e não apenas por você. E a prova das coisas que não se veem. Gente, como é que eu posso ter prova do que eu não vejo? Foi Deus que falou? Foi, então creia. Mais uma vez eu volto a afirmar. Há uma linha tênue entre fé e presunção. Presunção é quando eu quero uma coisa e eu comprometo o nome de Deus, dizendo que Deus prometeu. Se Deus não prometeu, mano, fica gelo, não vai acontecer. Então isso é muito, muito, muito sério. Mas nós vemos o seguinte: foi por meio da fé que os antigos receberam bom testemunho. Está lá, se você tiver um tempinho, leia o capítulo 11 de Hebreus todo. Você vai ficar impactado com os nossos antepassados, com o que eles fizeram através da fé. Agora, uma palavra muito forte é essa daqui. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Isso aí é complicado. Quando Jesus estava ordenando a criação, lá em Gênesis capítulo 1, ele disse, haja luz, e houve luz. Haja separação entre noite e dia, e houve. Haja separação entre o firmamento e a terra, e houve. Enfim, Deus foi usando a palavra em cada citação e as coisas aconteciam. Querido, você tem que ter fé para acreditar nisso, porque o incrédulo, o ímpio, não crê. Ele tem 1000 explicações humanas, científicas, mas não aceita que o mundo foi feito pela palavra de Deus. Gente, isso é muito profundo. Você não precisa entender. Você só precisa crer, porque o reino de Deus é para os crentes. Crente não é uma denominação de religião, mas é aquela pessoa que crê nas verdades do Evangelho, das Escrituras, nos profetas, em Jesus, nos apóstolos, e aquilo que a nossa geração até passada proferiu, trazendo revelações incríveis para a nossa vida. Então, veja bem, você crê que o universo foi formado pela palavra de Deus? Eu creio. Porque está escrito lá. Jesus começou, o Pai começou a proferir palavras em Gênesis capítulo 1 e as coisas começaram a acontecer. Então, meu amado, você não precisa entender. Você precisa crer que Deus é fiel e nós não vamos entrar nessa paranoia. Então, o que vence o mundo é a nossa fé. A fé é descrita como um escudo contra o maligno. Olha só. A fé é descrita como um escudo contra o maligno. Vamos ver Efésios 6,16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Gente, o escudo da fé é muito sério, porque na ilustração da armadura romana, a fé era um disco redondo, onde o guerreiro colocava na mão esquerda e ele movimentava no seu corpo. Na medida que vinha uma flecha, ele punha ali o escudo
e simplesmente a fé batia e caía. A seta incendiária batia no escudo e caía. Então veja bem, não esqueça de usar o escudo da fé, que é o conhecimento da palavra de Deus. A verdadeira fé é isso, é usar os versículos bíblicos como resposta, né? Jesus foi tentado 3 vezes lá no monte da tentação, lá em Jericó, e em todas elas o Senhor usou a palavra de Deus. O diabo chegou para Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus estava entregando o seu jejum de 40 dias e para ele era fácil transformar pedra em pão, porque ele é Deus. Mas ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, todas as tentativas do diabo na tentação do Senhor Jesus, ele rechaçou usando a palavra de Deus como escudo. Então, na armadura do soldado romano, ele tem várias peças da armadura. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, calçar os pés com o evangelho da paz. A palavra como escudo que defende de todas as tentativas do maligno. Então, meu querido, minha querida, vamos crer e nunca duvidar. A fé verdadeira age, ela obedece, sacrifica, espera e anda com Deus. A fé nos une à vitória de Cristo. Olha que coisa linda. João 16,33 diz assim, ó: eu disse isso para que vocês tenham paz em mim. A paz está em Jesus, é uma pessoa. Nesse mundo vocês terão aflições. Gente, se alguém prometeu para você uma vida fácil, uma vida sem luta, uma vida sem dificuldade, está mentindo. Porque exatamente as lutas vêm para nos aperfeiçoar, para nos preparar para um nível maior de conquista. Olha só. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Aqui diz, tenha coragem, porque eu venci o mundo. Oh, coisa linda! Você está com Jesus? Estou. Então tenha certeza que você vai vencer tudo que vier contra a sua pessoa, porque Jesus, ele é verdadeiro, ele fala e ele prova. Gálatas 2, 20 diz assim, estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora levo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amados, você tem que ter muita sabedoria, você tem que ter muita força para dizer, já estou crucificado com Cristo. É muito interessante porque tem crente que por qualquer coisinha se choca. Magoei, não vou mais na igreja, o pastor não me deu um bom dia, o irmão olhou atravessado, ei. Defunto não se ofende. Aprenda essa lição. Se você é um cristão raivoso, se você é um cristão melindroso, meu irmão, tu não é cristão coisa nenhuma. Você é um denorex. Parece que é, mas não é. Porque o crente verdadeiro, ele não se inflama, ele não se incomoda, ele não é afetado quando alguém o critica. A crítica é uma coisa muito séria. Pode matar a fé de alguém, mas também pode levar a uma conquista, a uma melhoria de atitude, de posição. Então, veja bem, não seja um crente melindroso. Por quê, pastor? Porque quem já morreu não sente nada. Não pode se melindrar. Já estou crucificado com Cristo. Olha só, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a pergunta que tem me norteado na minha carreira cristã, quando eu preciso tomar uma decisão, quando eu preciso agir, eu faço a seguinte pergunta: no meu lugar, nessa situação específica, o que Jesus faria? E aí o Espírito Santo vai dizer, faria isso, isso e isso. Pronto, é o que você vai fazer. Ah, mas eu não concordo. Tem que concordar. Ah, mas eu não entendo assim. Tem que entender. Ah, mas não tem ai nem mais, meu irmão.
você tem simplesmente que obedecer. Então, não é você que vive, é Cristo. E você sabe muito bem o que Cristo faria em tal situação, então faça. Ah, mas dói. Dói nada. Não dói nada porque defunto não sente dor. Essa é a verdade. Então, se você ainda sente dores, você está vivinho da Silva e está em passos largos da carreira do inferno. Mas, se Cristo vive em você, aí agora vai ser tudo mais tranquilo. Você não vai mais se ferir, você não vai mais se magoar, você não vai mais se aborrecer, porque Cristo é ultrapaciente, maravilhoso, e assim tem que ser você e eu. Agora, olha o arremate do versículo, ele diz assim, ó, e a vida que agora eu vivo no corpo, vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, deixa Jesus dirigir a sua vida. Deixa Jesus arcar com as coisas da sua vida. Não seja você reivindicando nada. Ele é o teu advogado, ele é o teu defensor, ele é o rei da glória. Então veja só, eu acho muito interessante aquela passagem de Paulo no final da sua vida. Olha só o que ele diz aqui. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Aroma, e o tempo da minha partida está próximo. Agora, olha o que o Paulo diz, isso tem que servir para você e para mim. Combati o bom combate. Querido, a vida do Paulo o tempo inteiro era guerra. Espinho na carne, inimigo, surra, prisão, todo tipo de dificuldade Paulo passou. Ele disse, combati o bom combate. Cadê onde é que está isso aqui? Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Paulo dizia assim, porque para mim a vida não é importante, morrer ou viver, mas eu preciso completar a minha carreira. Meu querido que está nos assistindo agora, cada um de nós, você e eu, temos uma carreira para completar. E não adianta você interromper a carreira, não. Você tem que ir até o fim. Você tem que combater os combates, você tem que completar a carreira, mas, acima de tudo, guardar a fé. Até o fim da vida de Paulo, ele estava firmado nessa palavra. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Querido, há um prêmio maravilhoso para você e para mim, além da oportunidade de habitar na pátria celestial, que é a coroa da justiça. Essa coroa, querido, não é para você desfilar lá no céu, é para você depositá-la aos pés de Deus Pai. Senhor, está aqui o galardão que o Senhor me concedeu, eu estou devolvendo para ti, porque só o Senhor é merecedor de tal honraria. Eu recebo com humildade, com gratidão, mas não me pertence, pertence ao Senhor. Coisa linda, né? Será que eu e você temos a grandeza diante de algo tão glorioso como a coroa da justiça? Mas esse é o comportamento. Você vai chegar aos pés do Senhor e depositar ali a sua coroa como prova de fé e de gratidão por tudo o que Deus fez. A sua fé tem movido as suas decisões ou está parada, está inativa? A fé verdadeira vence o pecado, o medo e o diabo. A fé verdadeira vence o medo, o pecado e o diabo. A incredulidade paralisa, mas a fé nos torna vitoriosos. A fé opera por meio do amor. Gálatas 5,6 diz assim, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Ô Jesus, que coisa mais maravilhosa, né? Estamos cultivando uma fé viva, confiante e operante? Bom,
Nós precisamos combater a incredulidade, querido, diariamente. Presta atenção nisso. Não é uma vez só que vai surgir, mas é o tempo inteiro. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé cresce com a palavra, oração, comunhão com Deus. A incredulidade é vencida quando meditamos nas promessas de Deus. Andar em fé é uma escolha diária. Que prática podemos adotar para fortalecer a nossa fé hoje? Leia a Bíblia, medita nela, participa dos cultos, das células, das vigílias, das reuniões de oração, tudo onde houver o aglomerado do povo de Deus para estudar a palavra, ali você vai para aumentar a sua fé. A fé precisa ser alimentada com palavra, oração, comunhão com os santos. A incredulidade cresce na ausência da palavra. Olha que coisa mais extraordinária. Então, em Amós 8, 11 e 12 diz assim: estão chegando os dias, declara o soberano Senhor, em que enviarei fome sobre toda a terra. Não fome de comida nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Eu vejo que o Brasil é um país que ainda nos dá liberdade de culto. Você pode andar por aí com sua Bíblia debaixo do braço. Eu, por exemplo, tenho mais de 14 versões da Bíblia. Quando eu vou fazer os meus estudos, eu consulto diversas versões para ver qual é a melhor aplicação que a gente tem. Então, nós precisamos nos fundamentar, nos alicerçar na palavra enquanto há tempo. A Bíblia diz que é para aceitar Cristo enquanto se pode achar. Haverá dias em que o Senhor não estará mais com a graça disponível de salvação. Essa é uma dura realidade que nós precisamos ter. Agora, veja bem, a fé é viva quando ela é obediente. Não adianta você ter fé e não praticar. Olha só, Tiago 2, 17 e 19 diz assim, ó: assim também a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Contudo, alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Então, meus queridos, a fé sem obras está morta. Abraão, ele foi considerado pai da fé, porque ele acompanhava a fé com as obras. Ele teve fé para sacrificar o seu filho Isaque, que foi até o monte Moriá, ali fez o altar, pôs a lenha, pôs o menino, amarrou, e na hora que ele ia sacrificar o menino, um anjo gritou: não faça isso, Abraão. Poupe a vida do menino, porque agora eu sei que você me ama, porque não me negaste o teu único filho. E Abraão olhou para um arbusto e lá tinha um cordeiro amarrado lá, coisa linda, o substituto do Isaque. Aí ele tirou o cordeiro, botou em cima do sacrifício e sacrificaram ambos ao Senhor e desceram cheios de júbilo e de alegria. Então, isso aí é acompanhar a fé com as obras, que Abraão podia ter negado esse pedido de Deus. Mas por isso é que ele é considerado o pai da fé, que mesmo diante das circunstâncias, ele não duvidou, ele não falhou em exercitar a sua fé. Em Judas 1,20 diz o seguinte: quanto a vocês, amados, edifique-se na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Amados, orar em línguas é um exercício de fé maravilhoso. Colossenses também nos diz o seguinte: portanto, como vocês receberam a Cristo, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenha cuidado para que ninguém vos escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, mas não em Cristo. Então, a nossa fé precisa ser fundamentada,
alicerçada, edificada na pessoa do Senhor Jesus. Nós precisamos andar firmados na fé, porque é a partir daí que as coisas vão acontecer. Agora, escute só, irmão. A incredulidade não é apenas um erro intelectual, é uma afronta contra o caráter de Deus. Veja, como igreja, precisamos clamar como o pai do menino possesso: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Então, veja bem, a incredulidade não é apenas um erro intelectual, ela é uma afronta contra o caráter de Deus. É por isso que o negócio é sério. E aqueles que são incrédulos não herdarão o reino de Deus. Te cuida, meu irmão, para você não incorrer nessa falha gravíssima que o mundo está aí querendo nos afundar. Como igreja, precisamos clamar como o pai do menino possesso: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. A incredulidade é o veneno da alma. A incredulidade é o veneno da alma. Olha só. É o pecado que crucificou Jesus. A incredulidade. Que impediu que a geração de Israel de entrar na terra prometida. E ainda hoje impede milhares de serem salvos. A fé é o grito do coração que reconhece: Deus é verdadeiro, mesmo que tudo ao redor pareça contrário. Veja, em Romanos 3, 3-4 diz assim: de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleças quando forem julgados. Então, meus queridos, a questão da incredulidade, hoje nós estamos encerrando esse capítulo. Nas semanas seguintes vamos falar sobre justiça de Deus. Não, sobre sabedoria. É um estudo maravilhoso. Mas vamos concluir aqui dizendo que a incredulidade não é apenas um erro intelectual. Não. É uma afronta ao caráter do Deus vivo que nós servimos. Então, a incredulidade, amados, é o veneno da alma. É o pecado que crucificou Jesus, que impediu a geração de Israel de entrar na terra prometida e que ainda hoje impede milhares de serem salvos. A incredulidade vem com a dúvida. A dúvida é algo que o diabo coloca no nosso caminho para nos fazer tropeçar. Quando o diabo foi tentar Jesus, ele falou assim: ô Jesus, será que tu é filho de Deus mesmo? O cara é muito safado, porque Jesus é o filho de Deus. Mas ele, para querer confundir a mente do mestre, fez a seguinte pergunta: se tu és filho de Deus, que eu não acredito, transforma essas pedras em pães. E Jesus, mais que depressa, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então, meus amados, esse capítulo sobre incredulidade, eu espero que você tenha tirado boas lições no decorrer dessas semanas que ministramos, para que você não permita que a incredulidade entre no seu coração, entre na sua mente e tente lhe afastar do Deus vivo. Deus não admite, ele não tolera, ele não aceita a incredulidade. Portanto, nós precisamos crer nas coisas do Senhor. A fé é o grito do coração que reconhece: Deus é verdadeiro, mesmo que tudo ao seu redor pareça o contrário. Queridos, a conversa está boa, mas o nosso tempo se foi. Eu quero pedir que o Espírito Santo do Senhor complete a obra naquilo que eu não fui capaz de comunicar, de explicar. Que o Espírito Santo testifique no coração dos nossos amados ouvintes e que eles possam verdadeiramente praticar esses princípios da palavra de fé. Porque, como a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que buscam a Deus têm que saber que Deus existe e que ele se torna galardoador de todos os que o buscam. Ó Deus, abençoa cada um daqueles que nos assistem nesse momento, dando saúde, alegria,
paz, finanças, tudo, Pai, que o teu povo precisa e que o Senhor possa aumentar a nossa fé como horário os discípulos. E a Ti damos, Pai, toda a honra, toda a glória, todo louvor, em nome de Jesus.